Nesta segunda aula da nona semana, nós vamos continuar a analisar o comportamento de funções. Nesta aula, nós vamos estudar sobre os pontos críticos. Então, começando, o que é um ponto crítico, né? Um ponto crítico de uma função f é um número c no domínio de f, onde ou a derivada de f nesse ponto c é igual a zero, ou a derivada nesse ponto não existe. Então, isso vai ser um ponto crítico. Uma outra definição importante, que é a definição que indica um dos tipos de ponto crítico, é a definição de máximo local. Então, a função y igual a f de x tem máximo local no ponto x0 se f de x for menor que f de x0 para todos x nas vizinhanças de x0. Ou seja, se eu tenho aqui um x0, um ponto aqui, por exemplo, sobre a função eu vou ter esse ponto, né? E aqui vai ser o f de x0. E, para todo x que eu pegar aqui nas vizinhanças de x0, a imagem desse x vai ser sempre um valor menor do que f de x0. Por exemplo, se eu pego um x aqui, a imagem dele vai ser um f de x aqui. Se eu pego um x aqui, a imagem dele vai ser um f de x aqui. Se eu pego um x aqui, por exemplo, a imagem dele vai ser algo por aqui. Ou seja, independente do valor que eu pego aqui nas vizinhanças do x0, a imagem desse ponto vai ser sempre menor que f de x0. Então, se isso acontecer, eu vou dizer que aquele ponto é um máximo local. Para aquela região ali na vizinhança do x0, é o maior valor que a imagem da minha função pode assumir. Pode ser que para valores de x distantes de x0, a função passe a assumir valores maiores que f de x0, mas aqui na vizinhança de x0, para qualquer x que eu pegar, a imagem vai ser sempre menor que f de x0. Uma outra definição importante também, que é um outro tipo de ponto crítico, é o mínimo local. Nessa definição, a função y igual a f de x tem mínimo local no ponto x0 se f de x for maior do que f de x0 para todo x na vizinhança de x0. Observando aqui no gráfico, né, se eu tenho aqui um ponto x0, a imagem desse ponto é o f de x0, e para qualquer valor de x que eu pegar aqui nas vizinhanças de x0, a imagem desse valor vai ser sempre maior do que f de x0. Por exemplo, se eu pego o x aqui, a imagem vai estar aqui, que é maior do que f de x0. Se eu pego um x aqui, a imagem vai estar aqui, que é também maior do que x0. Se eu pego um outro valor aqui dentro, por exemplo, um outro x aqui, a imagem vai ser um valor que está mais ou menos por aqui, que é também maior do que f de x0. Ou seja, a minha função vai ter um mínimo local em x0 quando, para qualquer x que eu pegar na vizinhança de x0, a imagem desse x for sempre maior do que a imagem de x0. Continuando, o teorema de Fermat, se f tiver um máximo ou um mínimo local num ponto C e a derivada da função nesse ponto existir, então a derivada vai ser zero. Ou seja, o que ele está falando? Que se a minha função tiver um mínimo ou um máximo local em um determinado ponto C do domínio, a derivada nesse ponto C tem que ser igual a zero. Então, em outras palavras, né, se eu quero encontrar um máximo ou um mínimo local, eu vou ter que calcular a derivada da função e encontrar os valores C em que essa derivada é igual a zero, que é parecido, né, com o que a gente estava fazendo anteriormente, quando a gente queria saber se uma função era crescente ou decrescente. Naquele ponto onde a minha função deixava de ser crescente e passava a ser decrescente, ou deixava de ser decrescente e passava a ser crescente, naquele ponto ele vai ser um ponto crítico. Ele pode ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo ou um outro ponto que a gente vai ver logo a seguir. Então, das aulas anteriores, naqueles exemplos lá que a gente viu, na função x² sobre 3 menos 4x mais 2, nós encontramos lá que a função mudava de comportamento no menos 2 e no 2. Isso quer dizer o quê? Que ela tem um mínimo local ou um máximo local nesses dois pontos. Pode ter um mínimo local ou um máximo local aqui, e um mínimo local ou um máximo local aqui nesse ponto. Já aqui, né, a derivada dessa função nesses pontos é igual a zero. Da mesma forma, para a função x² mais 2x mais 1, nós temos que f de x apresenta um máximo ou um mínimo local em x igual a menos 1.
já que a derivada da função nesse ponto também é igual a zero. Para esses dois casos aqui, isso que eu afirmei é verdade, mas vai ter uma terceira possibilidade, que é a definição que a gente vai ver a seguir. Para algumas funções, né, não necessariamente seria máximo ou mínimo local, poderia ser essa terceira opção. Para essas duas funções especificamente, isso é verdade. Que essa outra possibilidade, né, de ponto crítico seria essa aqui, ó, ponto de inflexão. Então, se a minha função tem um ponto crítico, esse ponto crítico ele pode ser um mínimo local, um máximo local, ou pode ser um ponto de inflexão. Lembrando, né, que naqueles dois exemplos anteriores, para aqueles exemplos específicos, eu sei que vai ser máximo ou mínimo local, mas que para um exemplo geral poderia aparecer também o ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão? Se um ponto crítico não for um máximo relativo nem um mínimo relativo, ele será um ponto de inflexão. Que seria o quê? Seria, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, eu teria que a derivada da minha função é zero, porém, ele não é um máximo e nem um mínimo local. Por quê? A minha função está aqui crescendo, 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 chegou nesse ponto de inflexão, continuou a crescer. Observar que a derivada nesse ponto, então, é igual a zero, mas ele não é um mínimo e nem um máximo local. E observem aqui uma característica do ponto de inflexão. Nós estamos subindo aqui, essa função ela tem uma concavidade voltada para baixo. Quando eu chego aqui no ponto de inflexão, ele muda o comportamento e passa a ter uma concavidade voltada para cima. Isso é uma característica aqui do ponto de inflexão. Nesse segundo exemplo, eu também tenho um ponto de inflexão. Agora esse ponto de inflexão está aqui nesse ponto. E nós vemos que a função é decrescente, vai decrescendo, decrescendo, até que chega nesse ponto, que é um ponto crítico, mas que não é ponto de mínimo nem ponto de máximo, ele vai ser um ponto de inflexão. Aqui nesse caso, a minha função tinha a concavidade voltada para cima até esse ponto. Quando eu passo por esse ponto de inflexão, a concavidade da minha curva passa a ser voltada para baixo. Então, temos aqui um outro exemplo, né, de ponto de inflexão. Dois outros conceitos importantes na análise do comportamento da função é o conceito de máximo absoluto e mínimo absoluto. Uma função f tem máximo absoluto em C se o f de C for maior ou igual a f de x para todo x pertencente ao domínio, onde D igual ao intervalo fechado AB é o domínio de f. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, eu estou considerando aqui que o domínio seja apenas esse intervalo que vai de A até B. Eu poderia ter um domínio que é todos os reais, mas eu estou considerando um caso particular em que esse intervalo é um intervalo fechado. Nesse intervalo aqui, qual que vai ser o máximo absoluto da minha função? Pela definição aqui, né, a função f vai ter máximo absoluto num ponto C se o f de C for maior ou igual a f de x para todo x do domínio. Então, considerando que o domínio vai de A até B, qual que é o maior valor que a minha função assume? Em qual ponto aqui que a minha função vai assumir o maior valor? Esse ponto vai ser o máximo absoluto da minha função. Então, observando aqui, a gente pode ver que o ponto em que a função assume o maior valor é esse ponto aqui, ó. Então, esse aqui seria o máximo absoluto. Ela tem máximo absoluto no ponto onde x vale b. De modo análogo, uma função f tem mínimo absoluto em C se f de C for menor ou igual a f de x para todo x pertencente ao domínio. Considerando aqui que o domínio é o intervalo AB também, né? Então, o mínimo absoluto vai ser aquele ponto C em que o f de C assume o menor valor para todo x daquele intervalo. Bom, para todo x desse intervalo, a gente vê que o ponto em que a função assume o menor valor é esse ponto aqui, né? Ó. Então, para esse valor aqui, eu teria o meu mínimo absoluto da função. Vejamos agora alguns exemplos. Neste primeiro exemplo, eu quero encontrar os pontos críticos dessa função e determinar se eles são ponto de mínimo, ponto de máximo ou ponto de inflexão. Quero determinar também os intervalos em que a minha função é crescente e decrescente e, por fim, determinar se a função admite mínimo global e máximo global. Então, para resolver isso, eu vou começar calculando a derivada dessa função, porque é essa derivada que vai me dar os pontos críticos, né, quando eu igualar ela a zero. Então, calculando a derivada dessa função, eu tenho aqui que f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 6
3x mais 0, onde esse 0 nem precisa colocar ele aqui, né? Que é igual, então, a 3x ao quadrado menos 6x. Agora, como eu quero encontrar os pontos críticos, então eu preciso igualar essa derivada a zero. Então, eu vou fazer 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Que daqui eu posso colocar o 3x em evidência, que vai ficar multiplicando x menos 2 igual a zero. Daqui eu tenho que 3x é igual a zero e que x menos 2 também é igual a zero. Dessa primeira igualdade eu tenho que x é igual a zero e dessa segunda eu tenho que x é igual a 2. Ou seja, a minha função tem ponto crítico em x igual a zero e em x igual a 2. Agora, para determinar que tipo de ponto crítico é esse, se ele é um ponto de mínimo, um ponto de máximo ou um ponto de inflexão, nós vamos ter que, inicialmente, ver onde que a minha função ela é crescente e onde que ela é decrescente. Então, teria aqui aquela reta, da mesma forma que a gente fez anteriormente, na aula passada. Tenho aqui o ponto onde x vale 0 e tenho aqui o ponto onde o x vale 2. E eu quero saber onde aqui nessa reta que a minha função é crescente e decrescente. Então, para saber isso, eu vou pegar valores menores do que 0, valor entre 0 e 2, e valor maior do que 2. Se eu pego um valor menor do que 0, pode ser o menos 1, por exemplo, e aplico lá na derivada da minha função, então vou ter f' de menos 1, que é igual. Aplicando aqui o menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3, 3. Menos 6 vezes menos 1 é mais 6, então mais 6. E essa derivada vale 9. Então, quer dizer que, para valores menores do que 0, a derivada da minha função é positiva, ou maior do que 0. Para valores entre 0 e 2, eu posso aplicar, por exemplo, a derivada. Na derivada, eu posso aplicar o valor 1. Então, aplicando 1, vou ter 1 ao quadrado, que é 1, vezes 3, que é 3. Menos 6 vezes 1, então menos 6. 3 menos 6, menos 3. Então, a derivada em x igual a 1 é negativa, indicando que a minha função é decrescente no intervalo de 0 até 2. E por último, para valores maiores do que 2, eu posso pegar, por exemplo, 3, e aplicando aqui na função, eu vou ter 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Menos 3 vezes 6 vai dar 18. 27 menos 18, que é igual a 9. Como é positivo, é maior do que 0, Então a minha função vai ser crescente para valores maiores do que 3. Então já posso aproveitar e falar isso. F de x é crescente se x é menor do que 0 ou se x é maior do que 2. Agora, f de x vai ser decrescente se tiver no intervalo de 0 até 2. Então, decrescente se o x é maior do que 0 e menor do que 2. Então, essa parte eu já respondi, Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, ela vai ser crescente se o x for menor do que 0 ou maior do que 2, e ela vai ser decrescente se x estiver entre 0 e 2. Mas eu quero determinar também
se esses pontos que eu encontrei, 0 e 2, ele é um ponto de mínimo, um ponto de máximo ou um ponto de inflexão. Para isso, eu vou pensar o seguinte. Aqui nessa reta eu tenho que a minha função ela é crescente, crescente, crescente. Na hora que chega aqui no 0, ela passa a ser decrescente. E vai decrescendo, decrescendo, até chegar aqui no 2, onde ela passa a ser crescente de novo. Bom, com isso eu tenho o quê? Que a minha função aqui ela vai assumir um valor máximo e aqui ela vai assumir um valor mínimo. Então aqui eu vou ter um ponto de máximo no ponto onde x vale 0 e um ponto de mínimo onde o x vale 2. Então eu posso falar f de x admite mínimo local em x igual a 2 e máximo local em x igual a 0. Agora a última parte da pergunta. Essa função admite mínimo global e máximo global. Se você olhar nessa função, né, pensar que ela vem aqui crescendo, 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 até chegar aqui que passa a decrescer e depois volta a crescer de novo. Você consegue visualizar que essa função não tem nem um mínimo global e nem um máximo global? Ou seja, para todo valor mínimo que você fixar aqui, sempre existirá um valor menor do que ele, e que para todo valor que você fixar aqui, sempre vai existir um valor maior do que ele para a imagem da sua função? Então, como nós temos essa característica, que para todo valor que eu fixar aqui para a imagem da minha função, eu sempre vou obter um valor menor do que ele, e que para todo valor que eu fixar para a minha função, eu sempre vou obter um valor maior do que ele, eu tenho que essa função, considerando que ela esteja definida para todo real, então essa função não vai admitir mínimo absoluto e nem máximo absoluto. Então, f de x não admite mínimo e máximo absoluto. Bom, para concluir aqui, vamos ver o gráfico dessa função apenas para a gente ver se a análise que a gente fez tem realmente sentido. Então o gráfico dessa função é esse, né? A gente tem aqui o eixo y, o eixo x, aqui é o ponto 0, 0, aqui é o ponto onde x vale 2. Observem que, pela análise que a gente fez aqui, ela vai mudar de comportamento no 0 e no 2, no 0 e 2, e realmente aqui a função ia crescendo, né, até chegar no 0. Na hora que chega no 0, ela começa a decrescer, para depois crescer novamente quando passar pelo 2, que é exatamente o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Então a função é crescente, chega no 0, começa a decrescer, passou pelo 2, começa a crescer novamente. Então aqui a gente consegue ter uma ideia, né, do comportamento da minha função, utilizando a derivada, né, obtendo os pontos de máximo, mínimo, ponto de inflexão e os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. E novamente, né, essa função ela decresce indefinidamente quando eu diminuo o valor do x, e ela cresce indefinidamente quando eu aumento o valor de x. Nesse outro exemplo agora, eu quero encontrar os pontos críticos de f de x igual a x à quarta menos 2x ao cubo mais 2x menos 1, e determinar se esses pontos críticos são ponto de mínimo, ponto de máximo ou ponto de inflexão. Quero também determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, e se ela admite mínimo global e máximo global. E para começar a resolver, eu vou começar calculando a derivada da minha função. A derivada dela vai ser 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 2. Agora, para encontrar os pontos de máximo ou de mínimo, eu vou precisar encontrar as raízes dessa função. Para encontrar as raízes dessa função, eu vou usar o dispositivo de Briot-Ruffin. Poderia usar outras formas também,
mas o dispositivo de Brillo-Ruffini é uma boa opção. Uma primeira raiz dessa função, eu sei que é o número 1, né, porque se eu somo esses coeficientes, o 4, o menos 6 e o 2, essa soma dá 0, indicando que o 1 é raiz. Então, uma primeira raiz é 1. Os coeficientes aqui vão ser 4, menos 6. Como não tem o x, então ele é 0. E 2. Desço 4. 4 vezes 1, 4, menos 6, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 0, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, com mais 2, 0. Uma outra raiz aqui, novamente eu posso observar que é 1, né? Se eu somar todos esses coeficientes, a soma continua dando 0. Então, uma outra raiz aqui é o número 1. E desço 4. 4 vezes 1, 4, menos 2, 2. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. E a outra raiz aqui vai ser menos meio. Então, menos meio. Desço 4. 4 vezes menos meio, menos 2, com mais 2, 0. Então, as raízes dessa função aqui, quando eu igualo ela a 0, né, são x1 igual a x2, que é igual a 1. Então, tem duas raízes iguais a 1. E tenho uma raiz igual a menos meio. Aí eu tenho que determinar se esses pontos são de máximo, de mínimo ou ponto de inflexão. Para fazer isso, eu posso começar determinando os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função, sendo aqui, né, que ela vai ter como ponto crítico o menos meio e o 1. Então eu preciso saber do comportamento da minha função para valores menores que menos meio, para valores entre menos meio e 1 e para valores maiores do que 1. Então, para valor menor que menos meio, eu posso pegar, por exemplo, o menos 1. Aplicando o menos 1 ali na minha função, então eu vou fazer o f' de menos 1, que é igual. Menos 1 ao cubo é menos 1 com vezes 4, menos 4. Menos 1 ao quadrado é 1 com menos 6, menos 6. Com menos 4, menos 10. Mais 2, menos 8. Então, aqui é menos 8. F', agora um valor entre menos 1 e 1. Posso pegar o 0. Para ficar mais fácil de resolver, né? Aplicando o 0 aqui, vai sobrar apenas o 2. Então, mais 2. E, por último, um valor maior do que 1. Por exemplo, o 2. Agora, aplicando o 2 aqui na minha função, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 4, 32. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 6, 24. Como é negativo, né, antes aqui, então repito o negativo, mais 2. Então, 32 menos 24 vai dar 8. Com mais 2, vai dar 10. Então, 10 positivo, né? Com isso, nós temos o quê? Nós temos que para valores menores que menos 1, a minha função é decrescente. Para valores entre menos meio e 1, a minha função é crescente, porque aqui é positivo. E para valores maiores do que 1, a função é crescente de novo. A função é crescente para valores maiores do que 2. Porque, novamente, o resultado aqui é positivo. Então, veja o que aconteceu aqui. Ó. Nós temos um ponto crítico aqui e outro ponto crítico aqui. Quando eu passo da esquerda para a direita dessa função, ela muda de decrescente para crescente. Quando eu passo da direita para a esquerda, nesse ponto 1, a minha função que era crescente, ela continua a ser crescente. Com isso, nós temos o quê? Como a função estava decrescendo e passou a crescer, então eu tenho um mínimo local nesse ponto aqui. E aqui, como ela era crescente e continuou a crescer, eu vou ter um ponto de inflexão nesse ponto.
Bom, então os resultados que eu tenho até agora são o quê, né? Quais são os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função? Então, f de x é crescente se o x é maior que menos meio, f de x é decrescente se o x é menor que menos meio. Então, ela é decrescente se for menor e crescente se for maior. Continuando agora, quais são os pontos críticos da minha função? Então, f de x tem mínimo local em x igual a menos meio. É um mínimo local porque a função era decrescente e passou a crescer, né? E que mais? F de x tem ponto de inflexão em x igual a 1. Bom, o que mais que eu quero saber aqui nessa função? Eu quero saber se essa minha função admite um mínimo global e um máximo global. Se a gente observar aqui, né, essa função ela era decrescente, decrescente, decrescente. Quando chegou aqui no menos meio, ela começou a crescer. Aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou aqui no 1, ela teve um ponto de inflexão e continuou a crescer. Então, observando esse gráfico aqui, essa função ela tem um mínimo global? A gente vê que sim, que aqui ela estava decrescendo, ó, decrescendo, chegou até no ponto onde x vale menos meio e começou a crescer e só cresceu depois disso. Então, f de x tem mínimo global em x igual a menos meio. E essa função, ela tem máximo global? Bom, máximo global ela não vai ter. Sempre que eu pegar um valor grande aqui para o f de x, eu vou conseguir pegar um valor ainda maior do que aquele valor. Então, para todo valor de f de x que eu fixar, eu sempre consigo um outro x que o f de x dele vai ser maior do que o anterior. Então, a função f de x não tem máximo global. Então, f de x não admite ou não tem máximo global. Bom, para a gente visualizar isso aí graficamente, vejamos o gráfico dessa função. Então, o gráfico dessa função é isso aqui, ó. A gente tem, então, que ela está decrescendo aqui. Quando chega no ponto onde x vale menos meio, ela deixa de decrescer e passa a crescer, continua crescendo até no ponto onde x vale 1, que é um ponto de inflexão, onde a função passa por ele, né, e continua a crescer aqui do outro lado. Então, nós temos aí, né, comprovando que esse estudo que a gente fez aqui, mesmo sem saber como que o gráfico da minha função era, eu conseguia trazer informações importantes sobre essa função. Observa que a gente consegue ter a ideia, né, de como que seria o gráfico dessa função. Embora aqui eu não indique onde, né, que esse gráfico está realmente passando. Aqui é apenas para ter uma ideia do comportamento dessa função. Eu sei onde ele está decrescendo, eu sei onde ele está crescendo e assim por diante. Bom, com isso a gente termina essa segunda aula e temos mais uma aula essa semana.